Olá, tudo bem com você? Me chamo Cláudio Alencar, sou gestor jurídico e gostaria de compartilhar a minha experiência de como criei um departamento jurídico do zero. Te contar um pouco da minha trajetória de 10 anos como advogado corporativo, atuando no direito empresarial. Quero te falar sobre os desafios, sobre os projetos que consegui implementar, sobre esse ramo de atuação do direito, sobre oportunidades de mercado e, principalmente, sobre o que eu aprendi sobre gestão jurídica. Se isso faz sentido para ti, se te desperta interesse, fica aqui comigo que vai ser bacana. Pega aí o café, uma água, um suco, se preferir, escuta no caminho para o trabalho, para a faculdade, esperando uma consulta, o que ficar mais confortável para ti. Antes de começar, se você gostar desse conteúdo, já te peço um joinha, um like, um comentário, compartilha aí com quem você acha que pode gostar também. Me ajuda a divulgar, que isso vai me inspirar a trazer mais conteúdo sobre gestão jurídica, sobre práticas em departamento jurídico, alguns cases de sucesso. Posso até criar também algum material para compartilhar. Comente aí o que você acha que seria bacana. Então, vamos juntos? Estamos em 2024. Tenho 38 anos, me formei em Direito pela Universidade de Fortaleza e em 2002 eu recebi a minha vermelhinha, minha carteirinha da OAB e comecei a advogar. Mas o meu interesse na advocacia começou bem antes. Toda a minha trajetória no curso de Direito, eu sempre estagiei em escritórios de advocacia. Comecei, na verdade, na Federação do Comércio do Estado do Ceará, no departamento jurídico, passei um ano e pouco, e aí depois eu acabei indo para os escritórios. Estagiei em um escritório de pequeno, médio porte, e depois foi aprovado para trabalhar no Siqueira Castro, que na época era um grande escritório aqui em Fortaleza. E lá eu realmente comecei a ter o contato com a advocacia com outro olhar. Eu olhava para os sócios e ficava pensando como é que eu poderia chegar lá, o que é que eu teria que fazer, o quanto que eu teria que estudar, quais características comportamentais eu tinha que desenvolver para chegar naquele nível. Então eu me identifiquei com a advocacia naquele momento. Eu queria ganhar processos, eu queria me destacar em audiências, resolver o problema do cliente, ganhar os honorários e mostrar a força da advocacia. Naquele período eu realmente me identifiquei com a advocacia. Eu vi que eu queria advogar. Eu tinha uma boa escrita, eu gostava de uma boa briga, sabia peticionar bem, sempre fui muito bom em despachar processos, ir no fórum, participar de audiências. Eu participava de audiências em PROCON, como preposto, em audiências cíveis também como preposto. E aquilo tudo me fez querer realmente seguir na advocacia. Naquela época, a minha visão de empresa era como um advogado, né, na verdade como um estagiário, que estava defendendo a empresa. Mas eu não tinha uma visão de o que era o dia a dia da empresa. Eu não tinha uma visão de como é que era estar dentro da empresa. E em 2014, eu já estava advogando há 2 anos, em um escritório de médio porte, Furtado Praga e Massa Advogados, e eu atuava com foco no civil empresarial. Naquele ano, o escritório foi contratado por uma empresa de Fortaleza do ramo do agronegócio, que é a Companhia de Alimentos do Nordeste, Cialne. O contrato seria para contencioso civil e trabalhista, mas também com a colocação de um advogado interno na empresa, para ficar 3 dias na semana para dar suporte ao diretor financeiro da época. O sócio do escritório, João Rafael, me apresentou esse projeto e me convidou para essa missão. E logo eu aceitei. E ali começou a minha história em departamento jurídico. Minha mudança de um advogado militante de escritório para um advogado corporativo, dentro de empresa. Eu entrei como advogado, montei uma equipe, passei a ser coordenador e hoje cheguei ao cargo de gerente jurídico. Nenhum desses cargos existiu e foram criados ao longo da minha evolução profissional, que envolve diretamente o aprendizado sobre gestão e, em especial, a gestão jurídica. Mas não foi fácil. Eu lembro do primeiro dia quando eu cheguei de paletó, gravata, com ar formal, e eu logo percebi que o meu dress code não estava condizente com o ambiente da empresa. Eu era o único de terno naquela empresa com mais de 1.000 funcionários. Procurei a sala do jurídico e não achei, pois não tinha. Fui apresentar ao diretor financeiro e ele me mostrou a mesa de reunião da sua sala.
indicando que ali era onde eu iria ficar. Todas as demandas jurídicas eram repassadas para o escritório terceirizado. Isso acabava levando um tempo para que as respostas chegassem, para que as demandas fossem solucionadas. Então, a ideia de um advogado interno seria para dar maior vazão às demandas, colocar um olhar jurídico e prevenir riscos. Basicamente, foi isso que me foi dito, e esse era meu trabalho. Então, comecei a analisar contratos, a verificar os processos existentes, dar as tratativas para que esses processos andassem. Começaram a surgir demandas administrativas, defesas para fazer, defesas administrativas, autos de infração, mas tudo era feito sem um fluxo de processo, sem padronização. Chegava a demanda na minha mesa, às vezes chegava por e-mail, às vezes fisicamente. Eu nem percebia na época a importância de se ter fluxos padronizados. Com o tempo, as pessoas da empresa foram me olhando de uma forma diferente, foram me dando credibilidade como advogado, foram apresentando demanda das mais diversas possíveis, para que eu resolvesse. E aquilo me foi gerando o sentimento de que eu estava diante de um trabalho diferente do exercício do que você faz dentro de um escritório de advocacia. Eu me deparava com situações das quais eu não tinha aprendido na faculdade. Eu não havia sido formalmente apresentado, mas eu estava diante da tal da gestão, que logo foi despertando em mim o interesse em saber mais. Em 2015, eu resolvi sair do escritório que eu trabalhava, Furtado Pragmácio, para montar o meu próprio escritório. Na época era um desejo de seguir a carreira que meu avô foi durante muitos anos, advogado, e eu acabei ficando com a salinha que ele tinha, junto com meu pai. Minha ideia era ganhar mais. Eu estava prestes a casar, ia me casar em 2016, e eu iria me lançar no mercado. Então, nessa época, eu pedi para sair do escritório que eu trabalhava, e o João Rafael me fez uma proposta de parceria, para que eu continuasse como terceirizado na Cial, na Companhia de Alimentos Nordeste, através deles. Ficasse 3 vezes na semana e os outros 2 dias na semana eu ficava com o meu escritório. Aquilo para mim foi ótimo. Seria como se eu estivesse começando com um primeiro cliente. Eu fiquei um pouco mais de um ano assim, e foi muito bom. Eu aprendi as dificuldades, os desafios de ser um advogado autônomo, ao passo que eu também comecei a me dedicar mais dentro da empresa, aprender mais sobre a empresa, aprender sobre o negócio. Mas isso foi indo com o tempo. Por volta de 2016, uns 2 anos depois do meu início na Cialne, houve uma oportunidade de ficar fixo na empresa. Eu estava deixando de ser aquele advogado terceirizado e passando a realmente ser o advogado da empresa. As demandas estavam aumentando e minha diretora na época me fez uma proposta para ficar como advogado da empresa. Segunda a sexta, horário comercial. Eram alguns meses antes do meu casamento. Aquilo caiu na hora certa. E é Deus ajudando. Fechamos o valor e a ideia de construir o setor jurídico começou ali. Nessa época, a companhia estava mudando o modelo de gestão e eu comecei a falar sobre fórum, sobre reuniões mensais, sobre reporte para a diretoria, sobre cada setor da empresa ter os seus indicadores, seus projetos estratégicos, suas metas, cuidar de orçamento, avaliação de desempenho. E aí eu fui atrás do responsável pelo setor de gestão estratégica da companhia, o GE, e pedi para ter o tal do fórum, começar a entrar nesse modelo de gestão. E logo eu fui informado que não seria possível, pois eu era um equipo. Só era o Cláudio e o Cláudio. Então não tinha como ser feito assim. E que também precisava de indicadores de desempenho, os KPIs, e que precisava desenvolver projetos. Eu vi a oportunidade para pedir um estagiário. E na época, fui para minha diretora pedir e ela autorizou. Também tinha que criar os indicadores. Eu não sabia por onde, mas fui no Google, comecei a ler, comecei a pesquisar e logo vi que o que eu fazia dava para aplicar alguns indicadores, como, por exemplo, análise e elaboração de contratos versus o tempo que eu demorava para aquilo. A satisfação do atendimento das demandas, como que os setores, como que os clientes internos estavam avaliando o meu serviço. E as negociações estratégicas feitas versus um período, a cada 3 meses. Não tinha um procedimento de recebimento de demandas. Às vezes chegava por e-mail, às vezes chegava um documento físico, às vezes era só falando, uma mensagem. Enfim, eu fui atrás da equipe de TI
para, dentro do portal da companhia, lá na intranet, criar uma abazinha de chamadas para o jurídico. E de forma que o solicitante fosse lá, abriria o chamado, ele saberia qual seria o prazo de retorno e a minha meta seria 100%. Eu não tive uma consultoria especializada, eu não tive um direcionamento de gestão especializado para o jurídico. Sim, eu tive algumas orientações do modelo de gestão em si, mas nada especializado no jurídico. Eu tive que observar o conceito, ver como que os outros setores faziam e adaptar para a nossa área jurídica. E saber que todos os meus clientes estavam ali, eram todos os colaboradores da empresa. Começando desde de um colaborador ali mais operacional e subindo para um coordenador, para um gerente, chegando até a diretoria. Eu recebia demanda de todos. E para melhor gerir as demandas, eu fazia o acompanhamento por planilhas, Excel, uma espécie lá de timesheet. Identificava a tarefa, o solicitante, a data de recebimento e o prazo para solucionar aquela demanda. Era uma forma de acompanhar o meu desempenho e o desempenho do setor. Também tinha as planilhas de processos judiciais e outras demandas administrativas. Mensalmente eu gerava um relatório com tudo aquilo que eu fiz, com chamados atendidos e apresentava o desempenho para a diretoria. Quando eu não batia a meta, logo me era cobrado para desenvolver o tal do plano de ação, que seria a minha resposta para aquele desvio, o que eu iria fazer, como e o prazo. Confesso que eu achava isso um saco no começo, mas com o tempo fui entendendo a importância desse plano de ação na gestão. Também comecei a ter contato com projetos estratégicos, definir um escopo, definir prazos, o orçamento para aquele projeto. Era o começo do meu contato com o modelo de gestão. E eu aprendi observando, errando e acertando, arriscando. Nada disso é apresentado em faculdade de Direito. E eu acho que é uma área ainda muito pouco explorada em cursos do meio jurídico. Bem, os anos foram passando e em 2018 eu percebi que os colaboradores já me viam como uma referência de resolver problemas, que muitas vezes nem jurídico eram. Eram situações administrativas, eram consultas, eram algumas situações estratégicas, relacionamento com clientes, relacionamento com fornecedores e assim vai. E aí eu percebi algo que era óbvio, mas que ainda não tinha me dado conta. Eu precisava entender bem do negócio. Eu precisava saber de cada detalhe das operações, dos contratos que eu fazia. Não bastava eu pegar o contrato e tentar aplicar a legislação ou aplicar conceitos jurídicos. Eu precisava entender do negócio e aplicar isso no contrato. Então, eu comecei a ter uma noção maior, especificamente na Cialni, sobre toda a produção do frango. Como era o sistema de logística, como é que o financeiro atuava cobrando clientes, como que o fiscal fazia para emitir notas fiscais, como é que era a captação de recursos financeiros junto às instituições, os bancos, conseguir entender o que era uma DRE, olhar para um balanço patrimonial, entender o tal do EBITDA, ou EBITDA. Tudo isso é necessário para um advogado corporativo, para um advogado que quer atuar no direito empresarial. E em 2019, 2020, as minhas responsabilidades foram aumentando. Fui sendo mais demandado e exigido. E assim minha equipe foi crescendo, de 2 para 3 pessoas. A necessidade de me aperfeiçoar cada vez mais, de fazer uma boa gestão de pessoas, de treinar minha equipe, de produzir contratos com qualidade, de estabelecer metas, cuidar dos processos e resolver os processos da melhor forma possível, evitar a judicialização, fazer acordos, negociações estratégicas, cuidar do orçamento do setor, fazer bem feito, com pouco recurso, resolver os problemas de forma célere e eficiente. Naquele período eu enxerguei o que eu já fazia há algum tempo, mas que ainda não estava definido como o meu propósito na Cialni, que era o gerenciamento de riscos. E para mim é isso que um departamento jurídico faz. Ele analisa os riscos que as atividades podem gerar de danos para a empresa, de consequências para o nome empresarial e apresenta ações a serem tomadas, atuando diretamente com a diretoria e a alta gestão. Desde 2022, eu venho investindo em software jurídico de qualidade para alimentar as informações na nuvem, verificar publicações e distribuições de forma automática, lá dentro do sistema, ficar sabendo das ações novas mesmo antes de receber o papelzinho da citação. Lá tem uma possibilidade de acompanhar o regulatório das unidades. O que nós já temos de licença, o que temos de alvará, de registros e, principalmente, cuidar
para que a gente não perca prazo. Colocar avisos com antecedência, olhar isso, gerar relatórios através de um BI, gerando o relatório por unidade, por operação, por cidade. Também estou aprimorando a gestão dos contratos, melhorando o fluxo de requisições e alinhando com os setores para que possam acompanhar toda a vida dos contratos através desse software, que no caso que eu uso na Cial é o Projuris, com resumo de cada contrato, consultar as obrigações, avisos de reajustes, consultar aviso prévio, verificar a vigência, consultar documentos, tudo isso olhando para o fluxo do contrato. Ele começaria ali, ele tem as suas obrigações colocadas, dispostas no software e principalmente os avisos para que esse contrato esteja sob controle. Implantamos também as assinaturas eletrônicas e ou digitais, através também do próprio Projuris, Projuris Assinatura, o que diminui consideravelmente a utilização de contrato impresso. Poucos contratos ainda são feitos de forma impressa e assinados manualmente. Tivemos uma grande economia de papel, economia de tinta da impressora e também, que é o principal, facilitar o controle da assinatura. Pois tudo fica registrado. Eu sei quem está pendente, eu sei a quem cobrar. Também fica tudo registrado na nuvem. De lá eu consigo tirar e guardar no servidor da empresa. Isso é muito prático. Isso é o futuro, isso é inovação. Tanto que os contratos podem ser assinados pelo próprio celular, utilizando a assinatura eletrônica ou o certificado digital. Em relação aos litígios, a nossa meta é evitar a judicialização. Infelizmente, aqui no Ceará, mas por que não dizer no Brasil como um todo, judicializar virou sinônimo de aborrecimento, de demora, de custo. Então a gente prioriza pelo acordo. Claro, quando possível. Quando não é possível, a gente faz uma análise estratégica do caso, verifica qual a melhor forma de conduzir a ação, nem que seja cedendo, naquela ideia do ganha-ganha. Porque a gente tem que também pensar em melhorar os laços com a outra parte, seja um cliente, seja um fornecedor. Quanto à gestão, temos definidos os valores, a missão e a visão do setor. A companhia, a Cialne, tem os seus valores, tem a sua missão, tem o seu propósito. Mas o jurídico também tem que ter. E tem que estar, obviamente, alinhado aos da empresa. Temos alinhamento semanal para estabelecer as prioridades da semana, do mês, acompanhar como é que está a demanda de cada colaborador do setor, o que é que está precisando para poder resolver aquela demanda, o que é urgente, o que é que dá para segurar um pouco. Eu gosto de usar o planner do Office para me acompanhar nessa visualização e separação das demandas, mas também ainda fico ali com a planilhazinha do Excel e também meu caderninho, que não deixo não. Meu caderninho escrito sempre é muito útil. Tenho reuniões formais de feedback trimestralmente com a minha equipe e sempre quando tem alguma necessidade a gente faz esse one-on-one, esse bate-papo ali com o colaborador para ajustar algum comportamento, alguma situação. Sempre buscando a melhoria, sempre buscando uma melhor integração e sempre buscando motivar a equipe. Eu faço uma análise técnica e comportamental de cada colaborador para tentar delegar sempre as demandas de uma forma mais eficiente, visando a alta produtividade. O setor jurídico precisa ser produtivo. Ele precisa entregar rápido e precisa entregar bem feito. Eu incentivo a equipe a se aperfeiçoar e sempre peço cursos para a diretoria para treinar melhor a equipe. Faço top-down de formações, quando participo de reuniões de alinhamento ou outras reuniões com a diretoria, eu tento descer aquelas informações sempre, para que todo mundo esteja ciente do que acontece na empresa. Faço também umas brincadeiras internamente para que a gente tenha sempre um relacionamento bacana no setor, a gente busca sempre comemorar nossas metas, seja um happy hour, seja um churrasco. Eu tenho reportes semanais com a minha diretoria, envio de relatórios mensais, me deixo sempre à disposição de todo mundo para tirar informações, para responder de forma rápida. Então, o WhatsApp, eu sou sempre também muito demandado. E eu acho que isso é bacana. Um gestor jurídico, ele precisa estar sempre disponível e ter sempre a resposta na ponta da língua. Controle de orçamento do setor, a gente controla as nossas despesas, faz bem com pouco. Revisa contratos e busca soluções inovadoras que tragam melhores resultados. Estamos implantando a LGPD, já estamos com um nível bom de maturidade, fizemos boa parte do processo homemade, com a nossa DPO, que é prata da casa, uma advogada que foi
se especializando nessa área dentro da empresa. E estamos também focando no compliance, com elaboração e revisão de diversas políticas, implantando canal de denúncia. Eu tenho focado também em implantar práticas de ESG, melhorar o relacionamento com stakeholders, isso em todas as esferas, fazendo parceria para ações sociais junto com ONGs para ajudar comunidades vizinhas das nossas unidades operacionais, estudando melhorias quanto à geração de resíduos, tudo visando criar mais um valor para a companhia, que é a sustentabilidade, e em breve gerarmos um relatório de sustentabilidade. Eu posso resumir tudo o que eu falei aqui em 6 pilares de gestão jurídica: gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão financeira, fluxo de processos, tecnologia e inovação e planejamento estratégico. Bem, não sei se falei demais, mas é isso. Tentei resumir 10 anos de trabalho em alguns minutos. Eu espero que essa minha experiência possa te ajudar com algo ou até despertar em ti o interesse de atuar em departamento jurídico, ou mesmo conhecer mais sobre gestão jurídica, que eu estou sempre aprendendo cada dia mais. Se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário, algo que eu possa falar mais, escreve aí, manda uma mensagem para mim, terei o prazer de conversar contigo. Deixe meu muito obrigado a você que ficou até aqui. Me chamo Cláudio Alencar, sou advogado empresarial e gestor de departamento jurídico. Um abraço, fique com Deus.